Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 2 relatos. Eu falei vários nos outros dias aí atrás, não sei, às vezes eu fico acostumada, eu falo vários, mas não, eu vou contar 2 relatos para vocês esta noite, porque estamos aqui numa leva de tipo ao vivo, né? Para você que não sabe, nós estamos na Horror Expo no Anhembi, em São Paulo. Temos um stand do Assombrado lá, olha que chique. Levamos a loja Assombrada para lá e nós também estamos lá aguardando vocês para um abraço, certo? Então, quando não dá para fazer ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo como este daqui. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 ou 11 horas da noite. Quando não tem ao vivo, tem tipo ao vivo. E às 11 da manhã todos os dias tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos de sábado e coletânea temática de domingo. E 12:30 é o horário do Matheus, com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo, e um domingo outro, um especial do Matheus. Certinho? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não é porque é tipo ao vivo que não pode receber um like, não é mesmo? Deixem aí o seu like e façam uma visitinha na Loja Assombrada, tá bom? www.lojaassombrada.com.br. Vamos começar com o primeiro relato de hoje, então, que é: meu tataravô usou o livro de São Cipriano para escapar de um cangaceiro. Não coube todo o título aqui, mas esse é o título. Observação 1. Pode ler sem problemas, se houver nomes estarão trocados. Deixa eu vir aqui que tá mais fácil de ler aqui. Observação 2. Se achar o título longo, fique à vontade para trocá-lo. Tá. Olá, Ana. Emoção ao escrever essas palavras. Meu nome é Beltrano, é bom variar um pouco, né? Eu sou de Recife, Pernambuco. Sou um enorme fã do canal Assombrado e é tamanha a regularidade com que eu assisto aos teus vídeos enquanto eu faço as coisas dentro de casa, que a minha mãe até já reconhece uma das trilhas sonoras de abertura e corre, pois ela não gosta de ouvir. Por mais que eu diga que a Ana é maravilhosa e que a maioria dos relatos, pelo menos pra mim, não dão medo, ela não quer nem saber e foge. Tadinha. Enfim, há algum tempo atrás, eu estava conversando com a minha avó materna sobre qualquer coisa que eu não me lembro agora. Num dado momento, eu comecei a falar sobre livros. Enquanto eu falava com ela, eu olhava no celular um anúncio de livros. Especificamente um que me passou na tela como sugestão, o livro de São Cipriano. Ana, eu sou bastante interessado nos assuntos que dizem respeito ao mundo sobrenatural, religiões, história, magia, etc. Eu já estudei um pouco sobre bruxaria natural e Wicca, oráculos, mas nunca pratiquei nada efetivamente. Já tinha folheado um exemplar do livro há muito tempo atrás, numa livraria famosa que fechou aqui em Recife, mas eu nunca mais tinha falado no assunto. Até que ele apareceu em forma de anúncio no celular. Minha avó terminou de falar algo que ela estava dizendo e eu falei algo relacionado ao livro. Acho que falei sem dar muita importância, tendo na minha cabeça o pensamento de que ela certamente não saberia do que se tratava. Ana, qual foi a minha surpresa quando ela repetiu o nome Cipriano, deu uma risada baixa e disse que conhecia aquele livro. Eu olhei para ela um pouco pasmo, mas depois abri um sorrisinho. Minha avó gosta de gozar a cara dos outros, sabe, às vezes. Dizendo, oi, como assim a senhora conhece? Lembrando que a minha avó é católica, mas bem mente aberta para uma série de coisas e uma pessoa iluminada. Ana, a partir daqui, quem conta tudo é a minha avó, ok? Espero que fique claro, pois nem eu me recordo de tudo com riqueza de detalhes, dado que ela já não se lembra perfeitamente da história, que ela ouviu no interior, e também faz já algum tempo que eu escutei isso dela. A minha avó me contou que o meu tataravô, cujo nome não julgo ser necessário dizer, mas a quem darei o nome de Silas, ele era de Lagoa de Itaenga, no interior de Pernambuco, lugar esse próximo de onde ela própria nasceu. Ela ouviu
não sei dizer especificamente de quem, mas provavelmente foi contado pela mãe dela, minha bisavó, ela ouviu uma história sobre esse meu tataravô, que supostamente mexia com magia e com o dito livro de São Cipriano, obra a qual ela desconhece o conteúdo, exceto o nome de um encantamento, que é a oração da cabra preta. Creio não ter nada a ver com o caso. Silas, segundo ela, tinha o costume de andar próximo a um rio da região para fazer uma coisa que deu a alguns homens desse... Silas, segundo ela, tinha o costume de andar próximo a um rio da região para fazer uma coisa que deu a alguns homens desse meu lado da família uma alcunha: mulherengo. Silas cantava algumas lavadeiras que sempre ficavam naquele rio. Naquele dia, Silas foi em direção a uma moça, que se não me engano, ele já adulava há tempos. Uma moça que estava baixada lavando suas roupas. Ele chegou perto dela, elogiou-a, fez carinhos e por aí vai. Minha avó não deixou muito claro o que ele fez. Depois de um tempo de adulação, a moça, que estava prestando atenção em quem vinha, percebeu que se aproximava ao longe um homem com uma vestimenta típica dos cangaceiros daquela época. Sim, minha avó disse que era um cangaceiro e que ela reconheceu como sendo o seu amigado, o seu companheiro, que certamente mataria Silas se o visse com ela ali. Quando ela o avisou da vinda do homem, que provavelmente ele não havia percebido, Silas deu um pulo de onde estava e, nervoso, teve de pensar numa maneira de escapar daquela situação. É aí que vem a parte sobrenatural. Minha avó contou que ele não carregava o livro de São Cipriano consigo, mas que tinha alguns dos feitiços da obra decorados. Silas levantou-se, foi até próximo de um matagal que havia próximo do rio, tomando o máximo de cuidado possível para não ser notado, recitou uma oração em voz alta. O que não ficou claro para mim quando ouvi a história é se a lavadeira viu o que aconteceu em seguida ou não com Silas. Enfim, enquanto recitava, o cangaceiro se aproximava com ares de desconfiança, gritando pela moça, que olhou para ele. Tu estava sozinha? Ele disse. Ela, enquanto assentia com a cabeça, olhou em derredor e não viu mais ninguém por lá. Ana, segundo a minha avó, que riu quando me contou, Silas recitou uma oração muito poderosa, que o fez se transformar numa das coisas que havia próximo ao rio. Silas se transformou num toco de árvore. Minha avó depois ficou com dúvida se era um toco de árvore ou uma moita, mas acreditou que era um toco. É um toco. Ela disse que só com aquela oração ele se tornou aquilo. Perguntei nesse momento da narração se ela já não quis ter virado um toco de árvore em algum dia na vida dela, e ela fez o sinal da cruz rindo. O cangaceiro, ela continuou dizendo, o cangaceiro, depois de conversar com a lavadeira, já fazia menção de ir embora. Quando disse que precisava fazer algo e já voltava. Quando ele se virou, a moça deve ter ficado com medo, tomando a hipótese de que ela não sabia da transformação. Com medo de que o seu companheiro encontrasse o Silas e que acabasse com a vida dele ali mesmo. A verdade é que o cangaceiro não havia visto meu avô. Segundo a minha avó, ele estava apertado e só queria ir no mato fazer suas necessidades. Ana, ela me contou que o cangaceiro foi no matagal, arriou as calças e começou a urinar, de costas para a moça no rio. Coisa engraçada que, segundo a minha avó, o cangaceiro estava urinando exatamente em cima do toco de árvore no qual havia se transformado há pouco Silas. A partir daqui, ela não sabe me contar mais nada, apesar de dizer que eu tomasse cuidado com esse livro, que mexer com essas coisas não é o melhor caminho. Bem, Ana, esse meu antepassado é provavelmente conhecido por algumas pessoas de Lagoa de Itaenga. Lá, inclusive, tem uma escola municipal com o nome dele. Ana, desculpe pelo relato curto e se não foi assustador.
E se não foi engraçado também, mas achei interessante te mandar. Desculpe também pelos erros de português. Fico muito grato pelo espaço que vocês abrem para que as pessoas contem as suas experiências de vida de forma que tu contas tudo com a voz mais suave do mundo. Mesmo os relatos mais pesados, além do respeito que tens por tudo e pelos ótimos conselhos. Admiro muito o trabalho de vocês, espero que continue sempre sendo maravilhoso e de ótima qualidade. Um beijo enorme para você, para o Matheus e para as crianças. Minha avó com certeza gostará de ouvir o relato, se for contado. Felicidades, que os céus nos ajudem. Um beijo para você, muito obrigada. Um beijo para sua avó também. Mas essa história de virar toco é famosa. Assim, eu não sei se tinha uma galera naquela época que tinha o livro de São Cipriano e fazia isso, porque minha mãe também conta que tinha uma pessoa, não sei agora quem é, lá no sítio, que diz que virava toco, mas eles não sabiam dizer se era por conta do livro de São Cipriano, o que era, mas diz que o fulano virava toco também. E aí tem uma história, uma notícia que o Matheus já deu aqui no canal Assombrado, deu essa notícia, saiu no jornal, que é o Meirinho que fala, a pessoa que vai até a casa da pessoa pra... Quando a pessoa não paga alguma coisa lá, eles vão ver o que a pessoa tem. Por exemplo, se você tem uma moto, você tem uma TV, então a gente vai levar sua moto, a sua TV, se você não pagar, sabe? É uma coisa assim. E o cara foi até esse endereço e não encontrou ninguém. E o próprio cara tá relatando que alguma coisa do tipo que o cara que ele ia cobrar virou toco. E por isso ele não encontrou o cara. Uma coisa assim. Aí, tipo, será que hoje em dia ainda tem a galera que faz a oração aí e vira toco? Não dá pra virar outra coisa? Tem que ser um toco? Eu penso que é tipo aquela capa de invisibilidade do Harry Potter. Ou então do Senhor dos Anéis, a capa dos elfos lá, né? Que você fica... Só que ali você fica camuflado, invisível. Por que não fica invisível? Por que tem que ser o toco? Será que a pessoa realmente vira um toco? Ou a magia é feita na cabeça das outras pessoas que não enxergam ela ali na frente? Enxergam um toco no lugar da pessoa? Ai, gente, eu não sei, mas que tem essa história que roda por aí, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo vão lembrar de uma história de alguém que virava toco. Ou vira ainda, né? Vai saber. Vamos pro segundo relato de hoje, que é este daqui. Presente enfeitiçado? É uma pergunta. Olá, Ana, assombrados, Matheus, beijos a todos. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, adoro. Ana, eu nunca tinha ouvido falar sobre... Primeiro ela vai falar sobre um efeito Mandela aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse efeito Mandela. Ouvindo a coletânea sobre esse assunto, eu fiquei pasma. Pois é, eu também sempre achei que Mandela já estava morto, pois eu lembro disso na minha adolescência. E eu também falei, ué, mas ele não havia morrido dentro da prisão? Pois é, eu tinha certeza absoluta disso. E você, Ana, também falou sobre o filme Shazam. Ana, acredite, eu assistia quando criança. Era um gênio que saía assim da lâmpada. Eu tenho certeza disso, eu não perdia. E eu assistia com meu irmão. É uma série bem antiga, só não me recordo em que emissora de TV passava, mas me lembro da minha mãe nos chamar para assistir, pois ela sabia o dia e o horário que passava. Bom, Ana, será que foi mesmo efeito Mandela ou foi outra dimensão? Então, esse lance do Mandela é uma coisa assim que diz que várias pessoas têm isso na mente, que ele morreu na prisão. Esse negócio do filme Shazam, eu tava dando uma olhada, existe um Shazam, o gênio, que é um desenho que passava na década de... Não sei se é na década de 70 também, que era uma série, um desenho que tinha um gênio. Eu realmente, quando fala disso, eu lembro desse gênio. Ele tem bem estilo gênio mesmo, fortão, aquele cabelinho aqui, aquela barbinha, né, com aqueles negócios no braço. E ele era um homem fortão, assim, que era um desenho. E também apareceu o Shazam, que é aquele de uniforme vermelho, que tem um raio amarelo aqui. Mais uma série dos anos 70 também. O filme Shazam saiu agora, este ano.
O filme desse daí do vermelho com o raio amarelo. Mas na minha mente, assim, deve ser um outro filme que eu não tô achando. Eu lembro de um filme que tinha um gênio, só não lembro se era Shazam. Mas vocês lembram aí? É um homem, só que aí é filme mesmo de gente. Ele é um homem, que ele é um gênio. É um homem fortão, grandão, com cabelinho assim. Se não me engano, ele é um gênio também. É um filme dos anos 80. Ai, só não lembro. Eu tenho até o ator, mas eu não vou lembrar nome do ator, nome do filme, nada. Mas é um filme que passava aí na década de 80, 90. Se não me engano, era um gênio também. Que ele aparecia pra ajudar uma molecada, mas é filme de gente. Banana? Não sei, banana. Ai, eu não sei, gente. Enfim, vamos aqui ao relato agora. Ana, aconteceu com a minha mãe e me lembro como se fosse ontem. Ela estava grávida do meu quarto irmão. Devia estar no 8º mês. A minha mãe, hoje professora aposentada, na época ainda dava aulas. Morávamos em São Paulo, capital. Naquela época, quando os professores eram reconhecidos, respeitados, amados pelos alunos, era um tempo muito bom. Minha mãe era muito boa no que fazia e amava dar aulas. E como era costume, no dia dos professores, ela ganhava presentes. Eu também levava presentes aos meus professores, era uma data linda. Bom, minha mãe chegou em casa com alguns presentinhos, toda feliz, e com muito carinho, lá foi ela nos mostrar o que havia ganhado. E eu e meus irmãos ficamos muito alegres de ver a alegria dela. Ela, com todo o cuidado e carinho, ia escolhendo os lugares para colocar os mimos. E era uma festa, pois queríamos ajudar a escolher, era aquela farra, muitas risadas. Um dos presentes acabou ganhando um lugar de destaque no apartamento. Era um vaso lindo, branco. Ana, com 2 alças, tipo asas de sopeira. Era de porcelana, todo pintado em flores, muito lindo mesmo. E a minha mãe colocou um lindo caminho de mesa e colocou o vaso no meio da mesa. No dia seguinte, ela comprou um arranjo de flores lindo, que ficou muito bonito, e colocou dentro do vaso. Passado alguns dias, a minha mãe começou a passar mal. Começou a sentir uma dor muito forte nas costas. Eu sou irmã mais velha e me lembro de ficar preocupada. Me lembro dela dizer ao meu pai que deveria ser o bebê colocando os pezinhos nas suas costelas. Os dias foram passando e ela não melhorava. Eu lembro do meu pai saindo com ela à noite para irem ao hospital, pois as dores estavam aumentando. Minha mãe, no dia seguinte, não foi dar aula. Estava de atestado por conta das dores. Ficou aquele dia deitada e eu nunca tinha visto a minha mãe tão abatida assim. Só estávamos nós duas em casa e ela começou a chorar. Puxa, como isso me deixou triste, Ana. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, batalhadora, nunca havia ficado doente, era muito religiosa e vê-la naquele estado era horrível. Certo momento ela me chamou, então ela me pediu para orar por ela e ela também orou. Agora é que vem a coisa pavorosa, Ana. Depois que a minha mãe fez as suas orações, ela nos contou que Deus abriu a mente dela, lhe mostrando qual poderia ser o motivo de suas dores. Ela, durante as suas orações, se lembrou dos presentes que havia ganhado no dia dos professores e teve a ideia de investigar a procedência deles. Ana, tudo isso ela nos contando, tá? Então ela voltou às aulas e muito delicadamente começou a perguntar aos seus alunos onde a mãe deles havia comprado um certo presente, dando a seguinte desculpa: Fulaninho, eu adorei o seu presente e a minha irmã achou lindo também. Você sabe onde foi que a sua mãe comprou? Pois eu gostaria de comprar um parecido para dar para minha irmã. Esperta. E assim, Ana, ela foi perguntando de um por um conforme ela tinha oportunidade. Chegando em outro aluno e fazendo a mesma pergunta, ele lhe respondeu: Não, professora, não foi minha mãe que comprou, não. Foi minha avó que me deu. E minha mãe então perguntou: Onde a sua avó comprou? Minha mãe então perguntou para ele onde a sua avó havia comprado o presente. E ele, muito prestativo, lhe disse:
A minha avó tem um terreiro e eu disse para ela se ela tinha um presente para dar para minha professora. Então, a minha avó disse para eu pegar um vasinho do terreiro, o mais bonito. Então, eu escolhi aquele. A senhora gostou? Tadinho. E a minha mãe, mais que depressa, respondeu que havia adorado, que era lindo, o que não era mentira. Ana, a minha mãe conta que aquele dia parecia que o tempo havia parado, que as horas não passavam, pois tamanha era a vontade dela ir para casa e os ponteiros do relógio não andavam. Chegando em casa, ela mais que depressa pegou o vaso, desceu para a garagem, fez uma oração antes e espatifou o vaso no chão. Ana, minha mãe, conta que se arrepiou dos pés à cabeça, pois quando o vaso se quebrou, ela ouviu um grito de dor. Mais que depressa, ela recolheu os cacos, embrulhou em jornais e colocou no lixo. As dores, Ana, desapareceram. Ela nunca mais sentiu nada. E agora, Ana? Sabemos que o aluninho não fez por mal, nem a avó dele tinha motivo para fazer o mal para minha mãe. Será que o vaso pertencia a alguma entidade? Será que a entidade ficou com raiva pelo vaso ter sido dado a uma pessoa? Ana, se você souber, me diga, pois não temos ideia do que poderia ter acontecido, caso minha mãe não tivesse se livrado dele. Bom, Ana, esse foi o meu relato de hoje. Muito obrigada por ter lido meu primeiro relato do tio Zé ter sido carregado no tempo pelo capiroto. Aqui em casa, quando ouvimos você contando, parecia dia de Jogo do Brasil, tamanha emoção. E compartilhei com todo mundo, foi uma alegria. Beijos pra você, pro Matheus, pros fofuchos, filhinhos e filhotes e assombrados. Até o próximo relato. Beijos pra você. Então, eu acho que assim, talvez nem a avó dele tivesse dimensão do que aquele vaso poderia ser. Talvez ali naquele vaso ela já tivesse dado flores, talvez como oferenda a certas entidades. E aí, de repente, a entidade tinha aquilo como o local onde ela recebia as suas oferendas, as suas flores. E aquilo foi retirado dela e dado para outra pessoa. Né? E aí, não sei, talvez a dor não tenha sido uma coisa consciente, direcionada do mal, entendeu? Talvez um excesso de energia que veio junto com o vaso, que aquilo meio que impregnou nela, um tipo de energia que estava por conta de estar num local onde roda muita energia ali, de vários tipos, talvez, não sei. Talvez isso acontecesse também, tipo, por exemplo, se você pegar um vaso do cemitério, tá? Não tô comparando terreiro com cemitério, mas tô comparando lugares de energias fortes, né, sagrados, locais sagrados, digamos assim. Não é para um vaso sair de um local sagrado, de um terreiro, de uma igreja, talvez, de um cemitério, e ir para casa de uma pessoa. Eu acho que isso não deve acontecer, entendeu? Todos esses lugares têm muita energia específica. Não sei se eu tô tentando me explicar aqui, mas, enfim, né? É a minha opinião. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado desses relatos, tá? Não se esqueçam de deixar o joinha. Muito obrigada a todos que assistiram. Um beijo pra vocês. Tenham uma boa noite e a gente se vê de novo amanhã. Beijos e fui!